Se auto-intitula filósofo. Toma no cu, viado. Mas encostou em você? Não. Claro que Agora não. você fica com esse pirulito aí, vai pegar minha gripe, que eu tô com dor de garganta, bem feito. Tudo bem, amiga. Tá doente. Só porque É a vai dar vinheta de menos de ano 20 novo. minutos, né? É um novo dia. Oi, babies! Tudo bom? Fernanda, prazer. Eu sou o Herbert, esse é o canal das Bi e estamos aqui No estúdio de Nova Brabitá. pra fazer o B-News, que é o vídeo da semana, com tudo que aconteceu no Brasil e no mundo. Não tudo, mas Não tudo. algumas coisinhas. O que a gente acha relevante na semana? Hoje, no B-News, Sanduíche com noção em falta no mercado e na casa da família tradicional brasileira. empregabilidade trans, Bolsonaro quer resolver o problema dos povos indígenas. gordofobia no Altas Horas. Transfobia básica de todo dia. O dia 1º de dezembro e a necessidade de falar sobre educação sexual o ano todo. Webséries que estão dando voz a minorias e saindo do eixo Rio-São Paulo, mostrando o Brasil inteiro. Mudança na grade. Hoje, No B-News. boa noite. Primeira notícia, uma notícia bem bad. Que o negócio é o seguinte, lá em Salto, aqui em São Paulo, teve uma lanchonete que decidiu criar um sanduíche novo. E um sanduíche cujo o ingrediente mais marcante do sanduíche era o repolho roxo. Eu gosto. Re- Eu acho interessante. Repolho, no caso, com maionese fica gostoso. Aquela salada de maionese assim, eu gosto. Repolho roxo, né? Olho roxo. E aí eles acharam engraçadíssimo denominar esse sanduíche de repolho roxo como sanduíche Maria da Penha. E no cardápio ficava bem explícito que era olho roxo. Amiga, olho. Isso que eu quis dizer. Roxo. Eu não sei de... Né. Deu pra entender que eles queriam deixar bem claro que era uma referência escrota à Lei Maria da Penha, que é a lei que protege mulheres que apanham dos maridos e ficam com os olhos roxos. Ela tem dificuldade com os ossos, viu? Mas parou por aí, Fernanda? Infelizmente não, porque a falta de noção está em todos os lugares, entendeu? Foi mais longe do que Foi mais devia. longe do que isso. Algumas pessoas começaram a reclamar que isso daí é mimimi. Não sei o que, o restaurante chegou a mudar o nome do sanduíche para censurado, né? Porque afinal nada mais é do que censura. Ai, E aí ai. rolou uma postagem por causa da repercussão. Um policial militar decidiu dar a opinião dele sobre o assunto. E aí ele postou a notícia e falou: eu quero um X Marielle. E aí, não contente com isso, que fica pior ainda, o vice-presidente da OAB, de Salto, da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. ele comentou nessa postagem do amigo perguntando: quantas azeitonas? Fazendo uma referência clara aos tiros que a Marielle levou, cujo PM respondeu: não lembro quantas. O nome deste policial é Jonatas Guedes, tá? E o nome desse moço da OAB é Flávio Garcia. Então é importante a gente dar nome para essas pessoas para que elas sejam para sempre lembradas. Importante dizer que o Flávio Garcia veio, né, pediu desculpas, veio a público pedir desculpa, falando que ele tem mulher, filhas e que a intenção dele Às vezes nunca não foi parece, essa. né? De boa intenção, o inferno tá o quê? Tá cheio, né? Cheio. Minha mãe já dizia. Caso não tenha ficado claro, não dá pra fazer piada com mulher que apanha, não dá pra fazer piada com o assassinato, com a execução de uma deputada que há quantos meses tá aí sem saber quem matou e quem mandou matar e com a justiça simplesmente censurando as notícias sobre a morte dela. Então a gente tem que ficar muito atento e Marielle vai ficar sempre presente e a gente quer saber quem matou Marielle e quem mandou matar Marielle. Próxima notícia. Por favor, porque assim... Olha só, em meio a tudo isso, uma notícia boa. A CIA está em conjunto com Transempregos, que é uma empresa séria que ajuda pessoas trans e travestis a entrarem no mercado de trabalho. Estão juntas agora, nesse período de ano que, em especial, acho que se contrata bastante, né, para o Natal, Ano Novo. No varejo sempre tem contratação de Natal e Ano Novo, né? Exato. E aí CIA especificamente está junto com essa empresa, então, para dar chance às pessoas trans e travestis em todas as lojas do Brasil. Então é importante a gente manter essa informação viva e sair espalhando por aí, porque a gente sempre conhece uma pessoa trans que tem dificuldade de arranjar emprego, que não é tratada pelo nome social corretamente, até porque nem todas
ainda têm acesso à questão do documento retificado. Então é muito importante que essas pessoas consigam trabalhar e consigam minimamente ter, né, acesso à saúde, alimentação e coisas básicas. E vamos deixar uma coisa bem clara aqui também, porque se você entra nessas notícias e você entra nos comentários, você vê um show de horrores de desinformação, né? E as pessoas reclamando que as pessoas cisgêneras estão perdendo o emprego, né? Então, assim, querido, você não vai perder o seu emprego, eles não vão te substituir por uma pessoa trans. O que vai acontecer é que as pessoas trans vão ter a mesma oportunidade que você de conseguir entrar. Se ela for mais competente do que você, ela vai conseguir um emprego. Se ela for menos competente do que você, ela não vai conseguir um emprego, é simples assim. Vamos já emendar na outra notícia trans, que a gente tá falando de transfobia? Ai, que calor na essa. bacurinha. Se muitas vezes já é difícil ter acesso à saúde pública sendo uma pessoa, uma mulher cisgênera, imagina se você é um homem trans e tem uma vagina, tem uma vulva e tem órgãos reprodutores femininos. A gente está cansado de saber que o SUS e que médicos em geral estão despreparados num nível escandaloso para tratar com a população trans, né? São médicos muito específicos que aprenderam a lidar com respeito e saber também, estudou as necessidades das pessoas trans. E o Luca Najá deu uma entrevista para o Universo. Luca Najá, nosso amigo youtuber aqui, um homem trans. Que inclusive tá no filme do Canal das Bi. Exatamente. E ele contou um pouco da experiência dele, como que é lidar com o fato de ter, né? Porque ele é um homem trans que toma conta da saúde dele, então ele precisa ir ao médico, ele precisa ir ao ginecologista e todas as vezes as pessoas não estão preparadas. Nossa, eu penso assim, se já é como uma primeira vez ir a um ginecologista ou a um proctologista, no meu caso, ou a um urologista, já pode ser meio desconfortável, imagina você sabendo o preconceito enraizado que tem por aí e a questão, porque eu penso que quando vou procurar um médico, eu sempre fico preocupado dele me tratar mal porque eu sou gay. Uhum. Agora imagina sendo uma pessoa trans. Não, com certeza. Que as pessoas não têm noção do que é. E ainda existem umas violências, tipo, completamente desnecessárias, como eu acho que foi o Luca mesmo que falou na reportagem, de pedirem o nome de batismo dele, sendo que ele já tem os documentos retificados. Não existe motivo algum para o médico precisar dessa informação, entendeu? Então, são pequenas violências que na vida dessas pessoas são tantas que acabam acumulando. E o mais triste ainda é, de novo, você entrar nos comentários e você ver a galera justificando esse preconceito dos médicos, usando a biologia, né? Então, assim, é muito complicado isso. Então, se você é médico, se você conhece médicos que estão preparados para poder tratar com a população trans, que estão dispostos a aprender as necessidades da população trans, eu acho que se você é médico, você não precisa saber de tudo, porque a gente sabe que a academia não está ensinando isso para os médicos. A maioria dos médicos que sabem meio que aprendem por conta própria. Exato. E vão atrás de informação. Então, se você vai aprender para você que essas pessoas precisam de ajuda. Essas pessoas são as mais vulneráveis quando a gente pensa em Brasil. São as pessoas que têm a expectativa de vida menor. E se você for um puta médico, você vai conseguir salvar muita vida, que eu acho que é isso que vocês juram lá quando vocês recebem o diploma, que é salvar vida, né? Não queria ajudar as pessoas, querida? Se mexe! Faz alguma coisa? Vamos para a próxima notícia, que foi um desapontamento no meu coração, que gigantesco. Você tem. Desculpa, Thiago. Eu canto mal, isso aí. Eu vou resolver isso em 2019. Poxa, Papa Francisco. Entendeu? A gente achou que tinha o quê? Uma relação de amor com você. E você dá uma dessa na nossa cara? A gente achou que a gente tinha conseguido um aliado ali dentro da Igreja Católica, né? Que não ia fazer grandes mudanças, mas pelo menos ia ajudar um pouquinho a galera. E aí ele falou que homossexualidade é moda. Eu adorei, o Papa não é pop. Assim, antiguidade, entendeu? Se fosse moda, já tinha passado, entendeu? Há muito tempo. Ninguém acha que tá na moda apanhar na rua. Ninguém acha que é legal, né? Sofrer preconceito, ser expulso de casa. Para com isso, viado. Quando eu vi, eu já tava fazendo. Nossa. Aí eu tava assim, ó. Aí tinha uma mão assim. Era a Cecília falando, para, viado, para. Eu tô falando coisa mó séria. Não, mas eu também quero falar uma coisa séria. Papa, eu sei que você tá assistindo a gente, tá? Tá. Não, desculpa. Puedo hablar en español, se tu quiseres. Ó só. Se tu queres. Portunhol, que chama. Se tu queres. Se tu queres. Mas não vou falar não, porque eu sei que você sabe falar português muito bem. Você é um cara estudado, entendeu? Já que você é um cara estudado,
vamos dar uma aulinha de história, né? Vamos participar, vamos ler mais e saber que a gente tá aqui há muito tempo. E moda pega quando moda é legal, entendeu? Quando as pessoas se identificam. Ninguém se identifica em apanhar na rua, em ser expulso de casa, em ser impedido de entrar em igreja, em ser impedido de fazer um monte de coisa, de ser condenado à morte em alguns países. Então não é moda. Ninguém acha que é moda ser condenado à morte por ser homossexual. Exatamente. O que mais me choca nessa notícia é que esse relato sai num livro que o Papa escreveu, pelo que eu entendi. E mais que isso, lá pro finalzinho da matéria, eles estão dizendo que ele faz essa comparação de que pessoas assumidamente homossexuais, mesmo sendo, né, padres, elas têm que ficar longe desse lugar do padre, porque elas podem fazer alguma coisa sendo homossexuais e padres. Peraí, a galera que é heterossexual e que é padre e que também faz o mesmo juramento pra não pegar ninguém, não tá pegando ninguém há muitos anos aí, né? A gente tem vários casos de pessoas que estão sendo molestadas desde a infância por padres que são heterossexuais, inclusive, e aí ele joga essa bomba pro nosso colo. Então eu achei bastante desagradável. Vamos pra próxima, que ele é a santidade, a gente não pode escrachar muito, não. E essa é a notícia Bolsonaro da semana, não é mesmo? A gente sempre vai aqui, vai falar alguma noticiazinha do Bolsonaro. Que tristeza, porque que eu tô imaginando que isso vai ser tão frequente em 2019. vai ser bem frequente mesmo. Mas assim, informação, né, gente? O Bolsonaro tá com esse negócio de espalhar um monte de desinformação. E aí os jornalistas, a gente tem muita dificuldade em descobrir quais são as intenções reais dele e quais não são, né? Mas, ao que tudo parece, e aí eu não vou dar certeza absoluta, porque o Bolsonaro pode ir amanhã no Twitter dele e falar assim, eu nunca falei isso, é tudo mentira, tá certo? Primeiro ele comparou a população indígena no Brasil, animais em zoológicos, e ele falou que se fosse por ele tirava todas as demarcações indígenas. Índio não tem que ter demarcação de terra, coisa nenhuma. O que ele não sabe, e aí é que pela primeira vez a gente tem uma deputada que é indígena, né? Ali, representando os povos indígenas e representando essa pauta, é que está na Constituição esse direito. Para ele tirar o demarcamento dos povos indígenas, ele vai ter que mudar a Constituição, querida. E para mudar a Constituição é bem complicado. E é uma coisa tão doida, isso que ele está querendo fazer, que ele está indo contra, inclusive, a ditadura militar, segundo ele, regime militar, que até o regime militar defendia o direito dos índios de manterem as suas terras. E o mais absurdo, ele falou que para resolver o problema dos índios, tem que tirar eles de lá para eles irem para a cidade grande, né? Porque assim é tipo como se fosse, eles têm que ser civilizados, não é mesmo? Uma visão assim um tanto quanto de 1500, né? Porque assim, a gente achou que a gente ia ter o ano novo de 2018 para 1964, quando na verdade a gente vai ter o ano novo de 2018 para 1501. Ficaremos atentos, a gente sabe que é muito difícil e ainda bem que a gente tem, né, representantes bacanas para poder defender essas pautas no Congresso. E vai ser 2019, 2020, 2021, 2022, vão ser anos de muita luta para a gente impedir o máximo de retrocesso possível. E o mínimo de perdas, né? Porque a população indígena já perdeu os médicos e agora eles vão perder as terras também. Esse sábado, no Altas Horas, aconteceu uma coisa bastante constrangedora. Exatamente. Carolina Dickmann falou tanta besteira, gente, que eu não sei nem por onde começar. O que aconteceu? O discurso ali era sobre a questão, o fato dela estar muito chateada. Porque quando ela se casou, ela estava muito gorda. Ela estava grávida, né? Uhum. E aí ela estava muito gorda, feia. Vou ler aqui exatamente a frase, tá? Uma pessoa branca, gorda, de branco, piora tudo, disse Carolina Dickmann no Altas Horas. E ela disse pior ainda, que ela falou que ela tem o direito de estar gata num casamento dela, por isso que ela quer casar de novo. É porque, você sabe, né, Fernanda, o casamento é um momento que as noivas têm que emagrecer pra ficarem bonitas. Passar fome durante 6 meses pra caber no vestido, olha que coisa bonita. Isso é que é normal. Isso é normal isso demais. É que é normal. Passar fome. Passar fome é tão agradável. São eu faço isso de 6 em 6 meses na minha vida pra ficar bonita. Coloca ironia aqui, pelo amor de Deus. Eu acho que a Carolina não fala por mal. Eu acho que ela realmente... Ela realmente, assim... Ela não percebeu. Não percebeu. Que já é 2018.
O negócio é o seguinte, Carolina. Esse discurso é bem antiguinho e a gente precisa pensar um pouco sobre o que você tá falando. O problema não é você se achar bonita magra. O problema é você dizer que pessoas gordas são feias. O problema é o padrão estabelecido na sociedade de que para ser bonito você precisa ser magro. Então, se uma pessoa quer emagrecer para o casamento, que ela faça por vontade própria e não porque é o que ela acha que as pessoas vão pensar. E aí, uma pessoa que é gorda e estava assistindo Altas Horas e está prestes a se casar, vai ouvir um discurso deles e vai falar assim, porra, vai vou ficar casar triste feia. no próprio casamento. E Carolina Dickmann estava no Altas Horas no dia 1º de dezembro, que é o Dia Internacional da Luta contra a AIDS e contra a HIV. Exatamente. É uma data muito importante. Dia 1º que é o dia visto para lembrar das pessoas que já foram dizimadas com a epidemia de HIV e AIDS no Brasil e no mundo todo. E também para atentar as pessoas de que a gente tem que se informar, porque a informação é a melhor arma que a gente tem para se proteger contra as novas infecções e para ajudar no tratamento das pessoas que já se infectaram. Inclusive, essa data é comemorada há 30 anos e são inúmeros estudos que já foram feitos, inúmeros testes e são inúmeros avanços tecnológicos para as pessoas que vivem com HIV. E uma coisa que é praticamente unanimidade em todos os médicos e pessoas que trabalham com isso é que educação sexual é fundamental para a prevenção. Então você tem que falar sobre educação sexual nas escolas, você tem que falar sobre educação sexual dentro de casa, né? Você tem que falar com seu filho, você tem que falar com a sua filha, você tem que falar com o seu aluno, porque aí a informação vai fazer com que essas pessoas escolham um modo de prevenção que se adequa à vida delas, entendeu? E aí a gente trouxe aqui uma notícia que hoje o Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais conservadores do Brasil, é um dos estados onde educação sexual é realmente tabu, onde existem casos de escolas que os professores entraram lá para falar com adolescentes, distribuíram camisinhas para os alunos e teve pai e mãe indo lá e reclamando, falando que a isso escola era incentivo a sexo. estava incentivando os jovens a fazerem sexo. E aí, 6 cidades entre as 10 com mais casos de AIDS no Brasil estão no Rio Grande do Sul. Então, assim, é correlacionado, né? Sim. Não tem jeito de você falar de prevenção sem você falar de educação sexual. E, assim, antes de que venham pessoas aqui embaixo falando assim, é só não transar que não tem problema, já é mais do que provado que você ensinar a abstinência não funciona. Não funciona. Você colocar um tabu e falar você não pode fazer isso, só faz com que as pessoas façam escondido e façam sem prevenção. Porque não tem acesso à informação. Mais uma coisa só rapidinho. A gente soltou aqui no sábado um vídeo 24 fatos sobre HIV e AIDS. Então se você tem interesse em saber questões históricas, questões de prevenção e muitas coisinhas mais, tá aqui no card do vídeo. Corre lá que ficou ótimo. É o nosso momento Gorfânia Arco-Íris? É o nosso momento Gorfânia Arco-Íris. Exatamente. O jornal o Globo, tanto no impresso quanto aqui na internet, lançou uma matéria essa semana falando sobre webséries que furaram a bolha Rio-São Paulo E em termos de locais de representativas também. produção e também por serem Representativas. exatamente. Dentre as séries está a nossa querida Esconderijo, né? Que a gente fez participação na segunda temporada. A gente estava lá fino, inclusive Cecília estava lá. É uma série maravilhosa e tem outras séries maravilhosas também que estão aqui, que realmente o Esconderijo passa no Rio de Janeiro, mas existem outras séries que estão fugindo desse Rio-São Paulo, né? Então, vale muito a pena. Tem o link da matéria aqui embaixo para você clicar e assistir. Tem alguns que tem até Global fazendo parte, né? Tem Mel Lisboa fazendo parte de websérie. E a gente foi lá no Rio Web Fest, a gente viu que realmente o mercado de webséries no Brasil está crescendo cada vez mais, tem muita gente talentosa fazendo, tem umas pessoas que não são tão talentosas assim fazendo também, mas a gente precisa falar sobre isso para que mais pessoas talentosas tenham audiência, tenham números para que elas possam crescer e aí incentivo dominar mesmo, o mundo. Né? Que romântica. Esse foi o momento Gorfânia Arco-Íris, ela sendo fofa, o que é algo que não acontece muito aqui neste canal, não é mesmo? Mentira, que eu sou sempre fofa. Gente,
Não dá pra ir embora ainda, a gente tem que falar uma coisa muito séria com vocês. A mudança de horário que tá acontecendo aqui no canal das Bi... A primeira informação muito importante. O canal das Bi, a partir de dezembro, vai ter menos vídeos pra gente o quê? Poder ter mais tempo pra produzir conteúdos especiais que vão sair a partir de fevereiro pra vocês. E a segunda notícia é... Vocês pediram e a gerente ficou maluca. Ela resolveu que o filme será lançado no dia 14 de dezembro, uma sexta-feira. Pra você que vai ficar em casa, entendeu? Que não vai pra balada, que não tem aí um boy, uma pessoa que você quer ficar... E aquele negócio de estreia também, né? Estreia no cinema, estreia na quinta-feira, mas aí as pessoas vão assistir no sábado, no domingo, na segunda. Que é depois que já não vai ficar de férias, de folga. Então assim, vai lançar na sexta-feira à noite, mas aí você pode assistir ou na sexta-feira à noite, ou no sábado, ou no domingo, ou na segunda-feira. E aí Thiago veio atrapalhar a gente. E aí, na segunda-feira, você pode o quê? Conversar com a gente na live sobre o filme. Fazendo perguntas. Então, assim, prepare-se, porque tem participação de muitos youtubers também. Altas novidades aí por aí. Vai ter que ficar de olho no @canal das Bi, porque a gente vai passar a semana que vem inteira soltando posts especiais sobre o filme. E a gente vai liberando aos poucos quem são as atrizes, os atores e também... Trilha sonora. A trilha sonora. E os youtubers que participaram. Então é isso. Se você acha que a Fernanda tá num dia muito fofo e você chegou até o final, comenta, Fernanda fofa. Mas não é só se você acha que eu sou fofa, não. Não? Mas se você acha que eu não sou fofa também, você coloca fofa aí. Não, só pra gente ver que você bota assistiu até o final. entre parênteses fofa. Mas aí coloca fofa. Eu sou muito fofa. Ai! Eu sou muito fofa. Ai! Eu sou muito ela é fofa. Muito fofa. ela. Inclusive, deixa eu mostrar o quão fofa. No computador, meu Deus. Tchau, babes.